Boa noite a todos. Todo mundo fala que é uma alegria estar aqui, mas de fato é uma alegria, né? Poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem desafiado o meu coração e tem batido forte com o meu coração. E eu quero conversar com os irmãos e para a gente ter como início de introdução, eu quero perguntar aos irmãos, o que te deixa triste? Pare e pense. O que te deixa triste? Muito triste. Eu vou falar para os irmãos o que me deixa triste. Uma das coisas que me deixa triste, eu estou na igreja há mais ou menos de 15 a 17 anos na igreja. Graças a Deus não teve nenhum desvio, né? Teve infidelidade da minha parte, claro, mas até então não se afastar do Senhor, na luta, na labuta, como diz lá na Bahia, na labuta. Uma das coisas nesse tempo que muito me deixou triste é saber que muitas pessoas que eu admirava como grandes pregadores, como pessoas de Deus que se diziam temerosas, pessoas fiéis a Deus, um dia eu fiquei sabendo que elas foram para longe do Senhor e que nunca mais voltaram. Eu não sei se isso te deixa triste, mas isso me deixa muito triste e envergonhado também. Por saber que muitos pregadores e muitas mulheres, muitos homens de Deus, passaram muito tempo vivendo para o Senhor, na luta, na labuta, mas que um belo dia pararam e falaram, eu não quero saber disso mais. Deus é bom, claro, Deus é maravilhoso. Dizem que é maravilhoso, mas eu não quero saber mais. E a pessoa vai embora e nunca mais quis saber do Senhor. Acho que todo mundo já viu isso, né? Todo mundo já passou por isso. Eu estou falando de grandes pregadores, mas também tem pessoas da nossa família, né? Que caminharam, muitos deles até falou de Deus para a gente, mas que um dia bateu o pé e falou que não quer mais. Vizinhos, amigos, pessoas que lá no serviço falou de Deus para você e que um dia você ficou sabendo, olha, nunca mais. Pessoas que eram fiéis na pregação da palavra, que levavam a Deus a sério, né, que nunca negociou a palavra de Deus, mas que infelizmente hoje se encontra longe do Senhor. E alguns com finais tristes. Claro que a gente sabe que se caminhar ainda longe do Senhor, vão ter final triste também. Hoje a gente vai conversar sobre esse homem que escreveu esse Salmo 73. Asaf. Mas para a gente entender um pouco sobre a história de Asaf, para a gente poder entender esse texto, a gente tirar lições preciosas desse texto, eu preciso falar para os irmãos quem foi Asaf. Asaf não foi qualquer um. A gente falou, no início aqui eu falei de grandes pregadores. Asaf, ele foi um grande homem de Deus. Asaf, na época do rei Davi, Asaf, ele era levita, ele comandava o louvor da época. Ele era o líder de louvor da época. Não só de louvor, mas também ele era líder da onde era feito o culto ao Senhor. A gente sabe que lá no santuário, ninguém mais entrava se não fosse os levitas. O pessoal da tribo de Levi. E ele era de lá. Ele era um homem que temia a Deus. Ele era um homem, ele foi o homem também que, quando Davi, ele transporta a arca para Jerusalém, ele estava lá. Asaf estava lá. Asaf, ele tocava no templo na época. Ele tocava, por incrível que pareça. Eu toco percussão. Hoje eu vou falar de alguém que tocava percussão, instrumento de percussão. Ele tocava os símbolos. E ele era aquele homem que conduzia, ajudava. Era um homem que escrevia muito daquilo que ele cantava. Ele escrevia. Imagina o teor de teologia que tinha nas canções dele. Que ele entoava a Deus. Ele era esse homem que escrevia. E ele também era
encarregado de supervisionar os integrantes. A Bíblia não fala, mas com certeza, ele tinha momentos em que ele sentava com aquele povo, com aquelas pessoas as quais ele comandava ali, estava junto. Com certeza ele conversava com essas pessoas sobre o verdadeiro plano de Deus e como deveria ser feito a adoração ao Senhor. E aquele homem, ele era uma referência, certo? Ele era uma referência para aquelas pessoas. Mas chegou um momento na vida de Asaf em que ele fraquejou. Olha só como ele começa o Salmo 73. Ele diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Algumas traduções dizem limpo de coração. A gente tira uma primeira lição aqui, que diz que aquele que crê, firma os seus conhecimentos. Aquele que crê, firma os seus conhecimentos. Vamos ler mais uma vez a declaração dele? Certamente Deus é bom para Israel, para os puros ou para os limpos de coração. Ele deixa de cara logo, ele deixa isso bem estampado, né? Lembre-se que ele vai contar o que aconteceu com ele. E para início de conversa ele já fala, olha, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom para Israel. Ele deixa isso muito claro. É certo que a gente vê e a gente nota que isso estava enraizado em seus conhecimentos e ele não abria a mão disso. Porque foi Deus que resgatou ele. Foi Deus que fez lembrar do que passaria a acontecer com ele mais tarde. Foi Deus que tirou ele. Olha só no verso 2. Deus é bom, mas olha o que ele fala. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Aqui a gente vê que aquele que duvida, o conhecimento é abalado. Aquele que duvida, o conhecimento é abalado. Irmãos, um homem que cria no Senhor piamente, confessava ao Senhor, que ensinava outras pessoas, chegou um momento que ele começou a comparar a vida dele com a vida dos ímpios. Não foi com a vida de um outro crente. Ele começou a comparar a vida dele com a vida de um incrédulo. Alguém que não confiava em Deus, que não tinha o Senhor como Salvador da sua vida. Ele começou a comparar. Ele olhando aqueles homens. Ele olhava e como pode? O que eu faço aqui, as coisas não, parece que não prosperam. E quanto aqueles arrogantes, as coisas parece que tudo que eles tocam se multiplica. Eu não sei quantos de vocês teve momentos de fraqueza na sua vida assim, em que você começou a ter a triste situação de poder querer comparar a sua vida com a vida que não tem, de alguém que não tem Deus. E você achar que a vida dele é melhor que a sua. Asaf começou a olhar a grama do outro, esqueceu da sua. Ele achou que a grama do outro era mais verde. Era melhor, era mais saborosa. E ele olhava. Olha só as declarações dele. A lição que a gente tira aqui nessa segunda lição é que aquele que duvida, o conhecimento é abalado. Aquilo que ele tinha como firmeza foi abalado. Olha só o que ele fala no versículo 4. Isso ele comparando, né? E ele olhando, observando a vida dos ímpios. Ele fala, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Eles têm uma vida super poderosa.
Nada acontece com essas pessoas. Seus corpos são fortes, saudáveis. E parece que ele passava por problema de saúde ou coisa do tipo. Parece que eles passavam por todo tipo de sofrimento, enquanto que os ímpios, não. Eu fico imaginando aqui como seria a situação dele, talvez na casa dele, ou sozinho, porque ele lutava com os seus conhecimentos que ele tinha de Deus e com aquilo que ele achava de Deus. E ele fala, esses arrogantes, nada acontece com ele, nada os atinge, nem doença. Tem os corpos saudáveis. Quanto a mim, parece que tudo que eu faço para o Senhor não prospera, não rende. Esses homens nada é atingido. E ele continua. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doença como os outros homens. Isso a gente já leu. Por isso o orgulho lhe serve de colar. E ele se veste de violência. Quantos homens perversos não existem? Parece que só existia naquela época, né? A perversidade. Parece que só existia naquela época. Ou tem hoje em dia também? Tem. Quantos pais de família não temem, né? Sair para o trabalho e não sabe, a mãe que fica em casa, ou os filhos, não sabe se eles voltam. Porque homens perversos estão por aí. Homens que parece que não são pegos. Né? Quantas vezes a gente não ouviu falar de pessoas que são donos de tráfego ou contrabando, e passa anos e anos e nada acontece com esses homens. Um tempo a gente sofria bastante, ainda sofre com a política. A gente via homens aí que era para dar exemplo, que desviaram e desviam horrores de dinheiro, mas que parece que não eram pegos. E parece que, não sei se o ano passado, 2 anos, não lembro direito, e a gente teve o nosso, acho que o primeiro presidente preso. E aí a gente parece que deu uma respirada. Falou, olha, parece que a justiça está sendo feita. Alguns homens estão sendo pego. Homens perversos estão sendo pego. Mas ainda cabe a gente continuar a orar pelo nosso país. Para que aqueles que estão lá agora façam alguma coisa. Eu não estou falando de política, mas é do nosso dever. A gente tem aprendido aqui nas quartas-feiras sobre mordomia. Uma das coisas que a gente aprendeu foi orar pelas autoridades. E é do nosso dever orar por aqueles que estão aí. Para que não aconteça o mesmo, que não haja roubalheira. Né? Que o povo possa respirar de novo, melhor, não sei. Porque o Brasil parece, desde quando eu vejo falar do Brasil, né? Ou desde quando você ouviu falar, ou alguém lá do passado ouviu falar, o Brasil sofre com roubalheiras e tudo mais. Tudo aquilo que é impuro, aí o Brasil tem sofrido. E Asaf, ele começa a olhar para esses homens, né, daquela época. Eu estou falando de hoje em dia também, mas naquela época já existia homens perversos. Né, governadores que não lidavam com seriedade o seu poder. Olha só. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arroga a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Vou ler novamente. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transborda maquinações. É a ideia dessa ideia de maquinações é planejar a maldade. Não é uma coisa que foi um acidente. Né? Ele planejou. Eles planejavam, aqueles homens naquela época que cometiam esse tipo de atrocidades, eles planejavam, eles maquinavam, o que eu vou fazer hoje de maldade. E isso brotava do seu coração, não é só algo daqui, mas é algo que descia para cá também.
E eles faziam isso e sentiam prazer. Vai acontecer outras coisas aqui mais para frente que vai deixar a gente de boca aberta. Olha só, no 9. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Ou seja, Deus vai saber do que a gente está fazendo? Tudo que a gente está fazendo escondido. É tão escondido que Deus não consegue ver. A gente sabe, o pastor ele tá mais por dentro disso do que a gente. Essa igreja tem 22 anos, mais ou menos? Não estou lembrado. Estou aqui há tanto tempo e não lembro a idade da igreja. 22 anos? 22, 23 anos. Ok. A igreja tem 130 membros. 130, 140 membros, né? Ok. A igreja já era para ter outras igrejas por aí, porque a daqui já tinha enchido demais. Ok? Está muito cheia a igreja, já era para ter a igreja já implantada em outros lugares. Ok, mas por que a igreja não cresce? Olha só, a igreja, ela implanta um lugar desse, ela forma um lugar desse, ela trabalha, ela luta para que a palavra de Deus fique nos corações. Que a palavra de Deus faça morada. E a igreja passa muito tempo, 23 anos. E aí um belo dia, o pastor vem, né, na terça-feira, porque na segunda é folga pastoral. Ele vem na terça-feira e ele acaba sabendo que perto ou na mesma cidade apareceu uma igreja da moda. E essa igreja ela trabalha 3 meses. E ela chegou com 10 membros, digamos. Isso é uma comparação, porque isso acontece. E passou 3 meses, aqueles 10 virou 50. Passou um ano, já tem 200 membros, passou mais um tempo e aí ficou abarrotada e depois essa igreja, ela tem que abrir uma outra igreja porque ela já não cabe mais. Ou então arrumar um templo maior. O que eu quero dizer com isso? O que o texto está falando para a gente? Que desde aquela época, esses homens arrogantes, ele fazia a cabeça das pessoas com palavras tolas. E muitas pessoas que se diziam do Senhor, servos do Senhor, bebiam da água deles, se saciavam da água deles, daquela maldade que eles falavam. Hoje em dia é a mesma coisa. Quantas igrejas por aí falam um evangelho fácil, um evangelho que não fala de Jesus Cristo, mas um evangelho onde as pessoas podem tudo. Onde as pessoas pregam o que querem ouvir. Não o que vai mudar o seu coração. Não o que vai mudar o seu comportamento. Igrejas que começam a se falar da palavra de Deus duramente e de forma muito clara sobre o que é o evangelho, as pessoas ficam com birra e vão embora. Tem medo, mas lá é pregado um evangelho fácil. Né? Um evangelho que é de autoajuda. E aí as pessoas abarrotam as igrejas. Porque é bom. Olha a maneira como aquele pastor fala, ou a musiquinha que é tocada no fundo, mexe com o meu coração, muda meu coração. Muda nada. Te faz chorar, que quando chega em casa, o que é que você aprendeu? Eu não sei não, só me deu vontade de chorar. E esses homens, eles fazem a cabeça. A gente sabe que muitas igrejas por aí estão lotadas. É desculpa para dizer, porque minha igreja tem pouca gente? Não. É que muitas vezes uma igreja paga o preço por ter poucas pessoas, mas paga o preço por pagar um evangelho, por poder ensinar um evangelho que está na Bíblia. E esses homens zombavam do Senhor. Saberá Deus o que a gente está fazendo? Eles desprezaram o poder de Deus, porque Deus ele sabe de todas as coisas. Não pense você que o que você faz ou o que eu faço nunca vai ser descoberto. Deus sabe.
E porque ele sabe, ele vai dar cabo disso. Ele vai mostrar para onde, o que vai acontecer com a tua desobediência, com a minha desobediência. Né? E aqui a gente tira como lição que aquele que luta terá conflito com o que ele vê e ele sente. Aquele que luta terá conflito com o que ele vê e sente. E Asaf teve conflito. Ele via. E o que ele sentia no seu coração. Como pode esses homens ter tudo e eu que faço um monte para Deus não tenho nada? Oxe, como é que pode? Cadê a minha parte? Né? Se fosse um Asaf lá da Bahia, ele falava oxe. Oxe, mas e comigo? Cadê a minha parte? Da carne, né? Por que não tem? Por que comigo né, o meu prato não é abastecido? Eu lembro que a minha mãe, na hora que ela ia dividir a comida lá em casa, né, porque hoje em dia os filhos vão na panela e pegam, né? Mas a minha mãe, na época, não. Eu ia falar quando eu era pequeno, mas parece que não vai adiantar. Mas a minha mãe, ela fazia assim, todo mundo sentava, todo mundo esperava. E ela fazia o prato de cada um e dava. Aí, por último, vinha a carne. Aqui o pessoal fala mistura, na Bahia a gente fala carne mesmo. Aí ela vinha e dava uma porção para cada um. Aí quando chegava na vez da minha irmã e eu, aí ela colocava uma porção no prato da minha irmã e colocava uma porção no meu prato. E aí a gente ficava olhando para o prato do outro para ver se ia colocar na mesma medida. Se colocasse mais, não, colocou mais ali para ela do que para mim. Porque ela tem um pedaço grande e eu só tenho, né? E aí ficava nesse conflito. Asaf, ele se comportava igual uma criança. Por que ele tem e eu não tenho? Por que a porção deles lá é diferente da minha? Por que eles gozam de tudo e eu tenho que carregar a pancada? Né? Crente luta para ter a sua vida honesta, ou deveria lutar para ter sua vida honesta, né? Perante Deus e perante os homens. E parece que tudo acontece com o crente. Parece que nada acontece com o incrédulo. Às vezes você vê o vizinho lá, né, na sua casa, ou alguém que você conhece, que parece que tudo está bom lá. Essa era a visão de Asaf. Parece que tudo está bom lá. Mas que, quanto a você, parece que os seus filhos não estão debaixo da sua obediência. Né? Você passa a tarefa para os filhos, e quando chega está do mesmo jeito a casa. As tarefas da escola estão do mesmo jeito. Às vezes o moleque fica esperando meia hora antes da mãe chegar, ou a menina, e, olha, falta meia hora para a mãe chegar e vamos correr. Aí corre lá e vamos fazer as coisas rapidinho. Né? Parece que e o pai chega e fala, meu Deus do céu, por que eu oro tanto, batalho e meus filhos não estão debaixo do meu controle? A minha casa não está debaixo do meu controle. Por que a esposa ou o marido não faz a sua parte? E parece que essa prosperidade familiar parece que nunca acontece na vida do crente. Aí o crente, né, no caso do Asaf lá também, não vamos falar, né, porque a gente não faz esse pecado, né, é só o Asaf que fazia. A gente começa a comparar, e o Asaf comparava a vida daquele povo, de que nada acontecia com eles, e que seus filhos parecia que estavam debaixo do controle daqueles homens, esposa, funcionários, enquanto a vida de Asaf parece que estava de mal a pior. Isso na visão dele. A gente parou no versículo 12. A gente leu até o 11. Ok. Aí ele fala no 12. Assim são os ímpios. Sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Além de arrogantes, além de perversos, são o quê? Despreocupados e ainda veem as suas riquezas aumentarem. Aí o homem ficou doido. Como é que pode? Ele vive uma vida tranquila, nada acontece com eles, despreocupados.
e uma vida sossegada, e ainda assim deles veem a sua riqueza aumentarem. Ele coloca uma semente e vira 10, e quando eu chego lá, a minha eu tenho que plantar de novo porque aquela apodreceu. Olha só, a que ponto o Asaf chegou a pensar? Verso 13. Ele diz assim: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Ok. Ele olhou aquela situação toda, olhou a dele e falou: é inútil. É inútil ser fiel. É inútil. E com aquilo ali ele sofria, seu coração ficava amargurado. Irmãos, uma pessoa que tem um coração amargurado, a visão dele é tapada. E ele não consegue enxergar mais nada. Ele fica com raiva, ele fica com ódio. O homem estava com inveja. Né? A gente sabe o quanto que é complicado a vida de alguém que está com inveja. Isso é um pecado terrível. É engraçado que a pessoa que está com inveja, um coração azedo, né? Ou alguém que bate o pé e fala que parece que foi inútil ele ser fiel, é interessante que essa pessoa leva isso para o coração, aquilo fica maquinando no coração, que depois ela se pergunta: por que eu estou doente? Né? Por que eu estou doente? Por que eu nunca consigo acertar? Por que quando eu vou para a igreja, eu não consigo entender nada que o pastor fala? E não consigo praticar nada do que ele diz? Claro, o coração está tapado, está amargurado, sente inveja. É interessante que a questão da inveja, a pessoa nunca quer, ela olha para a vida da outra e fala: olha, essa vida é um exemplo e eu quero ser como essa pessoa, ou aprender o que ela está aprendendo da palavra de Deus e crescer. Não, a inveja, ela quer tomar aquilo que a pessoa tem. Ela fica de olho no que a pessoa tem. Você compra um carro e aí ela quer outro carro. Não, talvez ela quer o seu. E aquilo brota no seu coração e vai martelando, vai crescendo. E muitas vezes num trabalho, acontece da pessoa falar mal de você para o chefe, né? Ou coisas do tipo, só para prejudicar. Nunca é para ajudar a outra pessoa, mas é inveja. Asaf estava, olha só o tamanho do pecado que estava no coração daquele homem, que se dizia um homem de Deus. Não era qualquer homem, não era qualquer crente. Era um homem que se dizia servo do Senhor. E que estava passando por aquela situação. Algo terrível. E ele chegou ao ponto de falar isso. Que para ele parecia que estava sendo inútil. Era inútil ele ter o coração puro, ter as mãos inocentes. E por isso ele sofria o dia inteiro. Mas o interessante é que o tempo foi passando na vida de Asaf. Ele parou para refletir um pouco. Ele botou a mão na consciência. E aí vai mais uma lição para a gente. Que aquele que adora tem uma visão ampla e sadia. Aquele homem estava em conflito. Mas teve uma solução para a vida daquele homem. Aquele que adora tem uma visão ampla e sadia. Entenda por quê. Olha só o versículo 15. Se eu tivesse dito: falarei como eles, teria traído os teus filhos. Eu vou ler o versículo até o 22. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios.
Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Se eu tivesse, lá no 15, se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Ok. Aquele homem, como a gente já falou, ele era alguém que cantava louvores a Deus, era o líder da música na época, dos louvores que eram entoados a Deus na época, e que ele transmitia a palavra de Deus. Agora imagina, ele parou para pensar, ele entrou no santuário de Deus, teve uma conversa com o Senhor, parou para refletir, fez sua devocional lá com Deus, né, diante do Senhor, seu momento com Deus, e ele tirou isso de lição. Ele parou para pensar, espera aí, se eu continuar levando a minha vida de comparação, se eu continuar levando a minha vida como alguém lá do mundo, alguém que não teme a Deus, eu vou trair os teus filhos. Eu vou trair a toda uma geração. Lembra-se que aquele homem era um homem de influência no meio dos crentes na época, que deixou a sua marca, que deixou o seu legado na época. E ele ficou pensando, se eu traísse o Senhor, se eu desse as minhas costas para o Senhor, eu estaria traindo toda a uma geração. As pessoas iriam olhar para ele e não iria tê-lo mais como referência, como exemplo. E sim como alguém que fala, olha, aquele lá foi um tipo de crente que não deve ser seguido. Ele falou tantas coisas de Deus, pregou tanto, né, fez tanto trabalho para o Senhor, onde se encontra agora? Longe da presença de Deus. Lá no início, na hora da introdução, eu falei com os irmãos o que é que deixa o irmão triste. E certamente a notícia sobre Asaf iria deixar muitos corações tristes, caso ele continuasse com seu pensamento mundano, como ele estava seguindo. Olha só no 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Quando ele começou a querer entender como é que um crente que serve a Deus vive uma vida, às vezes, complicada, e alguém que não serve a Deus vive uma vida que parece que vive no manjar. E ele falou, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Ele começou a entender para onde os ímpios irão com seus pensamentos de não querer temer a Deus, com sua vida de não querer temer a Deus, com seus pensamentos e maquinações em querer só fazer aquilo que agradasse os seus corações. Ele começou a compreender o destino desses homens. Olha o 18. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. É interessante. E quando a gente começa a olhar só para o problema, e quando Asaf começou a olhar só para o problema dele, e ele só olhou a visão dele fraca, né? Que muitas vezes a gente acaba praticando isso também, infelizmente. Ele começou a olhar para aqueles homens, eles esqueceram qual é o destino da vida de alguém que vive sem Deus.
Que destino Deus dá para alguém que não quer saber de Deus, que vira as costas para Deus? Deus é malvado? Não. Ele é justiça. Isso é claro na vida de qualquer pessoa. Quem quer viver uma vida honesta, vive uma vida de honestidade, uma vida que para Deus, uma vida temerosa perante o Senhor, e que aceitou Deus como Salvador de sua vida, Jesus Cristo como Salvador de sua vida, qual o destino dessa pessoa, senão os céus? E ele não olhou para isso, que esses homens eram perversos, não queriam saber de Deus, e ele esqueceu que o fim desses homens é um final trágico, que serão destruídos de repente. E a Bíblia fala que eles estavam numa posição da vida deles, onde eles iriam escorregar. Que aquela vida que eles diziam que parecia ser boa para eles, a qualquer momento iria escorregar. Aquela vida deles não garantia felicidade. E Asaf começou a entender isso. Que aquela vida daqueles homens sem Deus não garantia felicidade, não garantia os céus. E Asaf esqueceu de que do lado dele, do lado de Deus, era melhor. Porque do lado de Deus ele tinha a eternidade. Por mais que o crente passe dificuldade, por mais que o crente, mesmo vivendo a sua vida honesta, e tem dificuldade, e muitas vezes ele peca e ele pede perdão a Deus e volta para o Senhor, mesmo ele passando por perrengue, ele tem que entender uma coisa, que do lado de Deus é sempre melhor. Do lado do Senhor é sempre melhor. Né? Eu não sei quantas vezes você já bateu o joelho no chão e agradeceu a Deus pelas dificuldades. Porque no momento de dificuldade, quando você está com dificuldade, o que acontece? Você ora mais. Não é? É interessante, pastor, que o pastor sabe disso. Eu sou crente aqui há 17 anos, mas é interessante que quando a igreja começa a lotar, mas tem muita gente, principalmente dia de quarta-feira, parece que a vida das pessoas parece estar com mais problema. É um tempo que as pessoas parecem que oram mais, buscam mais a Deus, ele lê mais a Bíblia, ele evangeliza mais. O testemunho no trabalho, aumenta muito. Sabe? É época de dificuldade, parece que ele ora mais, e parece que foi nessa época que Asaf, espera aí, eu vou lá conversar com Deus. E foi no momento que ele mais se apegou com o Senhor. Qual é a resposta aí e qual é o conselho que eu posso te dar, biblicamente? Tá difícil? Vá buscar o Senhor. Não se afogue mais no seu problema, na sua dificuldade. Busca o Senhor, tá, mas então quer dizer que agora, porque eu estou com um problema, eu não vou mais na igreja? Não, continue, é isso que tem que fazer. Continue, busque a Deus, porque é isso que a gente tem que fazer. Olha só, verso 21. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, no caso para o Senhor, era a de um animal irracional, alguém sem juízo. A gente tem uma palavra popular que diz assim, eu agi como alguém burra. Alguém que não para pensar, um insensato. Alguém que não observou que do lado de Deus é melhor do que do lado dos arrogantes, dos perversos. Olha só, versos 23. A gente tira mais uma lição aqui, que diz o seguinte: aquele que crê se alegra e agradece a bondade de Deus.
Aquele que crê se alegra e agradece a bondade de Deus. Contudo, sempre estou contigo. Toma a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me recebes com honras. Isso ele está falando a Deus. E agora ele começa a declarar o amor dele por Deus. Ele está arrependido agora. Asaf agora está arrependido. E ele começa a declarar: Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Ele está com o coração quebrantado aqui. E ele fala: A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra? Nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu coração, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém. Isso aqui é uma declaração de um coração quebrantado. Não é mais de um coração com inveja. Não é mais com um coração arrogante, azedo, alguém com a mente depravada. Não é mais. Agora é um coração quebrantado diante de Deus. Ele se alegra e agradece a bondade de Deus. Ele falou: quanto a mim, bom é estar no caminho do Senhor. Mesmo com dificuldade, mesmo com perrengue, bom é estar diante do Senhor. Eu vou ficar aqui na dificuldade, mesmo se tiver problema, eu vou enfrentar. Ele não entendeu uma coisa. Se ele tivesse lido o livro de Jó, né, talvez ele ou leu e não entendeu. Que o livro de Jó diz o seguinte: se Deus me deu e Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Se eu tenho ou não tenho, louvado seja o nome do Senhor. Né? E Jó também e Asaf esqueceu uma coisa que tem que passar, uma lição que tem que passar na vida de todo crente. Deus merece todo louvor. Deus, ele não precisa da nossa adoração. Já passou isso na tua cabeça, não? Lá no Salmo 50, depois você pode ler, que Deus ele fala com o povo de Israel o seguinte: será que eu preciso pedir alguma coisa a vocês? Tudo é meu, e se eu quiser eu só lanço mão e pego, porque tudo é meu. O que ele quis dizer? Ali, acredite, foi Asaf que escreveu o Salmo 50. Eu acho que ele, na hora que ele escreveu o 73, ele tinha esquecido dos 50. Que Deus, a gente tem que buscar a Deus pelo que Ele é, não é pelas coisas que Ele pode nos dar. Você crê nisso? A gente tem que buscar a Deus pelo que Ele é. Deus é Deus e pronto. A gente não precisa ficar... Deus ele não precisa de bajulação ou de barganha. Ah, se o Senhor me der isso, eu te dou isso aqui. Não, Ele fala para você, vai te chamar de servo inútil. Porque Ele não precisa da gente. Ele não precisa. A gente precisa dEle. Por isso devemos adorá-lo. Por isso devemos buscá-lo, exaltá-lo com todo o nosso coração. E com todo o nosso coração é com toda a nossa vida. Com tudo que a gente tem, é a família, a nossa casa, né, nosso trabalho, tudo. 100% da nossa vida tem que ser entregue no altar de Deus. E Asaf, ele esqueceu disso. Naquela época lá, antes ele tinha esquecido disso, mas depois ele recobrou a consciência. Ele disse: espera aí, eu tenho que louvar a Deus, eu tenho que buscar o meu Senhor
porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. E Ele disse lá no final, olha só o que Ele fala. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Você acha que Ele não saiu de lá do santuário feliz e falando para as pessoas? Eu creio que sim. Ele falou, olha, eu agi como alguém insensato. Mas graças a Deus, graças ao Senhor, eu estou proclamando agora o que Ele fez comigo, a mudança que Ele fez no meu coração. E com isso, com a vida de Asaf, um pouco da história dele aqui exposta, a gente tira algumas aplicações. Que diz o seguinte: o importante não é o que as pessoas têm, mas o que elas são diante de Deus. O importante não é o que as pessoas têm, mas o que elas são diante de Deus. Isso é o que é importante. É o que elas são diante do Senhor. Não adianta ser bem-sucedido aqui. Não adianta você ter tudo aqui. Não estou falando que é errado ser rico. Não, não é errado. E não há problema nenhum em você ser pobre. A questão é, onde está o teu coração? Essa é a questão maior. Na posição que você está, você consegue adorar a Deus? No lugar que você está, você consegue adorar a Deus? Na escassez ou no muito, você consegue louvar o Senhor? Isso é importante. As provações, isso é a segunda aplicação. As aprovações que nos sobrevêm mudam as nossas prioridades. Muda as nossas prioridades. As dificuldades que a gente tem muda as nossas prioridades. Eu tinha falado que Asaf, a prioridade dele, chegou a hora que mudou. Ele viu que ele estava num momento de muita dificuldade, de pecado. O que é que ele fez? Ele entrou no santuário de Deus e ele foi falar com o Senhor. Ele foi falar com o Senhor. As provações que nos sobrevêm mudam as nossas prioridades. Eu tinha falado que a gente tem que buscar mais o Senhor. E de fato é. Mas entenda, não busque a Deus só quando você estiver cheio de problemas. Quando você não tiver problema também, busque a Deus. Busque ao Senhor. Agradeça a Ele pelo que você tem e pelo que você não tem. Agradeça. Lá em casa, a gente... Aqueles que não me conhecem, fiquem um pouquinho feio. É a Danila, eu tinha que fazer isso no começo. É a Danila, a gente está junto há 10 meses. Eu ia falar 10 anos, mas não é não. É 10 meses. Estou errado, filho? Não, né? 10 meses, consegui. 10 meses. E teve uns dias que a gente, conversando em casa, eu falei, Dani, vamos começar a agradecer a Deus pelo aquilo que a gente já tem. Não vamos ficar olhando coisas lá na frente. Não, vamos agradecer pelo que a gente já tem. Graças a Deus, quando a gente terminou, quando a fase do casamento passou, não, a gente é casado, tá? Não, mas entenda, da festa. Quando passou isso tudo, a gente olhou para trás e a gente viu que muitos dos nossos móveis estavam pagos. A gente foi abençoado pelos irmãos. Eu mesmo, no dia da preparação aqui, quando eu cheguei aqui, eu falei, nem vou lá, porque eu sei que já está tudo pronto. E quando eu cheguei aqui, estava tudo pronto e eu tremendo. Mas estava tudo bem ajeitado. Eu agradeço muito aos irmãos até hoje. E a gente começou a agradecer a Deus pelo aquilo que a gente já tinha. E como é bom, quando a gente começa a agradecer a Deus pelas coisas que a gente já tem, a gente valoriza mais. Agora, quando a pessoa vive buscando algo onde vai trazer dor de cabeça e corre atrás, não estou falando para vocês que vocês não podem buscar ter as suas coisas. Você tem que buscar, mas busque aquilo que você pode pagar, sabe?
Não lance mão daquilo que não dá, o seu braço não alcança, mas você vai e compra do mesmo jeito. E depois você vê num lamaçal de dívida e não sabe como que chegou ali. E fica com dificuldade para sair depois. Mas para a gente não fazer dívida era uma estratégia. Vamos agradecer pelo que a gente tem. A gente tem comida aí. Né? A gente tem uma geladeira que tem comida. Né? Graças a Deus. Né? E a gente, graças a Deus, agora ela está trabalhando também. E a gente tem agradecido muito a Deus por isso. Uma outra lição aqui. O bem supremo na vida não é a prosperidade, nem a ausência de dor, mas a proximidade com Deus. Né? A nossa prosperidade não quer dizer que na hora que você está com o Senhor você não vai ter problema. Você vai ter. Mas o importante nisso tudo é o quanto que você se aproxima de Deus. O quanto afinado você está com o Senhor no momento de dor ou de alegria. Isso é importante. Prosperidade na vida do crente é isso, é o quanto ele está próximo de Deus. Isso é o mais importante. Né? E não importa o que aconteça, se tiver, ele está próximo do Senhor. Se ele não tem, ele está próximo do Senhor. E aí ele toca a vida dele, vivendo para Deus. Outra coisa que a gente vê aqui, que o grande propósito de Deus, neste tempo presente, não é enriquecer o crente ou empobrecer o descrente, mas manter na sua presença pessoas dependentes dele, como eu e você. O grande propósito de Deus é fazer com que as pessoas estejam próximo dele. Esse é o trabalho dos crentes. É levar pessoas para mais perto de Deus. Isso é o mais importante. Crente ter dinheiro ou não ter dinheiro, né, pouco importa, mas o mais importante diante disso tudo é as pessoas estarem perto de Deus, as pessoas vivendo a comunhão com Deus. Isso é o mais importante. Isso é o que Asaf deveria levar em consideração e mais tarde ele levou. O mais importante é o quanto de pessoas eu levo para Deus. Eu não posso ficar aqui choramingando e lambendo as minhas feridas e coitado de mim. Eu tenho que cuidar de pessoas. Eu tenho que levar pessoas para mais perto do Senhor. Eu falei de gratidão aqui, e eu falei junto que a gente agradece a Deus, eu e a minha esposa. Mas a quinta lição que a gente tira aqui, procure viver uma vida de gratidão para Deus e adore pelo que Ele é. Procure viver uma vida de gratidão para Deus e adore pelo que Ele é. Deus, irmãos, é merecedor de toda a nossa adoração e serviço. Por isso não podemos buscá-lo por interesse. Nunca. Deus é merecedor de toda a nossa adoração e serviço. E por isso não devemos buscá-lo por interesse. Tá? Deus é nosso Deus, é nosso Salvador. Ele é nosso Senhor, Ele é aquele que manda. Então devemos estar submetidos a Ele. Que a nossa vida seja assim diante de Deus. Uma vida que trabalhe para Deus, que trabalhe visando que Deus é merecedor do nosso louvor. Deus merece todo o nosso louvor. E nunca querer barganhar com Ele. Amém? Vamos orar? Querido Pai, obrigado por Tua graça. Obrigado porque o Senhor é misericordioso, Pai. Somos muito felizes, Pai, ao saber que houve um homem que no momento da sua vida ele teve que se arrepender dos seus pecados e começou a viver para o Senhor de maneira com mais qualidade e servindo ao Senhor com todo empenho. Te agradecemos pela vida desse homem, Pai. E te agradeço pela vida daqueles homens que têm buscado servir ao Senhor, homens, mulheres, crianças, têm procurado viver uma vida temerosa diante do Senhor, meu Pai. Que mesmo nos momentos de dores, tem servido ao Senhor. No momento de alegria, tem servido ao Senhor. Mesmo a gente sendo levado a querer
não olhar muito para louvar o Senhor no momento de alegria, ou na hora que a gente está com tudo em paz. Mesmo que a gente seja levado a não querer louvar o Senhor nesse momento, te pedimos ao Senhor que nos ajude a lembrar, para que a gente louve o Senhor a todo tempo. No momento de alegria, no momento de dor, nos ajude. Obrigado, Senhor, pela essa oportunidade de poder conversar com os irmãos, a dificuldade que muitas vezes bate no meu coração também, o desafio que bate no meu coração, e que o Senhor me dê a oportunidade de expor aos irmãos, Pai. Te agradecemos ao Senhor por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.